E a ex-soldada solitária salva um paraquedista. Não sabia que ele era milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol brilhava intensamente sobre Boituva quando Vitória Sampaio desceu do ônibus com sua mochila militar surrada. Aos 35 anos, carregava mais do que apenas seus pertences. Cada cicatriz invisível em sua alma pesava tanto quanto as medalhas que guardava na caixa de recordações que jurou nunca mais abrir. Após 15 anos servindo no Exército Brasileiro, especializada em operações de resgate em áreas de conflito, decidiu que era hora de encontrar um refúgio longe das memórias que a assombravam todas as noites. Escolheu Boituva por acaso, ou talvez não fosse acaso. Algo a atraía para aquela pequena cidade no interior de São Paulo. Talvez fosse a tranquilidade aparente ou a distância adequada dos grandes centros. Jamais admitiria que o fato de Boituva ser conhecida como a capital nacional do paraquedismo tinha influenciado sua decisão. Afinal, estava fugindo de tudo que pudesse reconectar seu presente com seu passado militar. A pequena casa alugada na periferia da cidade era modesta, mas suficiente para quem aprendeu a viver com o mínimo. Paredes brancas, um pequeno quintal, vizinhos distantes o bastante para permitir a solidão que tanto desejava. Nos primeiros dias, Vitória manteve sua rotina milimetricamente calculada. Acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, preparava um café simples e passava o resto do dia organizando a casa, evitando ao máximo qualquer contato social. Dona Zuleide, sua vizinha de 70 anos, foi a primeira a quebrar sua barreira de isolamento. Com um bolo de fubá ainda quente, nas mãos bateu à sua porta numa manhã de domingo. Moça, não é bom ficar tanto tempo sozinha. Vim dar as boas-vindas. Vitória aceitou o bolo com um sorriso contido, mas não convidou a senhora para entrar. Mesmo assim, Dona Zuleide continuou aparecendo, às vezes com pão de queijo, outras vezes apenas para um bom dia. A persistência calorosa da idosa começou imperceptivelmente a quebrar o gelo que Vitória cultivava ao seu redor. Para sustentar-se, conseguiu um emprego como instrutora na academia local. Não precisava falar sobre seu passado. Seu corpo definido e a postura impecável falavam por si. Os alunos respeitavam sua seriedade e ela apreciava o fato de que ninguém fazia perguntas pessoais. À noite, quando o silêncio se tornava ensurdecedor, seus pesadelos ganhavam vida. Flashes de operações arriscadas, o barulho de explosões distantes, gritos de companheiros feridos. Não eram as operações em si que a traumatizavam. Era a impotência diante do sofrimento alheio, a culpa por não conseguir salvar a todos, as decisões difíceis que precisou tomar. Uma lembrança em particular a perseguia com mais intensidade. A operação em Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. Sargento Oliveira, seu mentor, havia confiado a ela o comando de um resgate delicado. Tudo saiu do controle quando Vitória sacudiu a cabeça, como se o movimento físico pudesse afastar as memórias. Prometeu a si mesma que não revisitaria aquele dia. Era por isso que estava ali, para deixar o passado enterrado. Aos poucos, quase contra sua vontade, começou a conhecer a cidade. Nas manhãs de sábado, permitia-se tomar café na padaria do seu Antônio, onde observava silenciosamente a vida dos moradores locais. Via famílias reunidas, casais de mãos dadas, crianças correndo despreocupadas. Era como assistir a um filme sobre uma realidade que não lhe pertencia. Certa manhã, enquanto corria pelo Parque Municipal, notou um movimento incomum no Centro Nacional de Paraquedismo. Vários carros estacionados, pessoas agitadas, equipamentos sendo preparados. Algo grande estava para acontecer. Vitória acelerou o passo, determinada a evitar qualquer proximidade com aquele mundo que tanto lhe lembrava sua antiga vida. Mas o destino tem formas curiosas de agir. No caminho de volta para casa, cruzou com um grupo de homens que carregavam equipamentos de paraquedismo. Um deles, alto e de porte atlético, com um sorriso confiante que parecia não conhecer o fracasso, deteve-se ao vê-la. "Bom dia, você é nova por aqui, não é?"
Perguntou ele, com uma familiaridade que a incomodou. Sim, respondeu secamente, preparando-se para seguir seu caminho. Mateus Albuquerque, ele estendeu a mão. Estamos organizando um evento beneficente de paraquedismo este fim de semana. Você deveria aparecer. Vitória apertou brevemente sua mão, notando os calos característicos de quem pratica esportes de aventura. Obrigada pelo convite, mas não é minha praia. Tem certeza? Você tem jeito de quem não tem medo de altura, insistiu ele, com um olhar penetrante que parecia enxergar além da fachada que ela tinha construído. Tenho medo de outras coisas, respondeu enigmaticamente, afastando-se antes que ele pudesse continuar a conversa. Durante o restante da semana, Vitória tentou ignorar os cartazes espalhados pela cidade anunciando o Grande Salto Solidário, evento que arrecadaria fundos para o hospital infantil da região. A imagem de Mateus Albuquerque sorria de cada cartaz, junto com outros paraquedistas famosos que participariam da exibição. Na sexta-feira, Dona Zuleide apareceu em sua porta com um convite impossível de recusar. Minha filha, você precisa me acompanhar amanhã. Meu netinho, o Pedrinho, está fascinado com esses paraquedistas, mas meus joelhos não aguentam ficar em pé por muito tempo. Preciso de alguém forte como você para ajudar. Vitória tentou encontrar uma desculpa, mas o olhar esperançoso da idosa quebrou suas defesas. Tudo bem, Dona Zuleide. Que horas a senhora quer ir? No sábado, relutantemente, Vitória se viu cercada por centenas de pessoas animadas, todas olhando para o céu em expectativa. Pedrinho, um menino de 8 anos com olhos curiosos, segurava sua mão com confiança, fazendo perguntas intermináveis sobre aviões e paraquedas. Você já pulou de paraquedas, tia Vitória? Perguntou inocentemente. O questionamento simples trouxe uma onda de lembranças. Os treinamentos de salto no exército, a adrenalina, a sensação de liberdade nos poucos segundos de queda livre antes de abrir o paraquedas. Vitória sentiu seu coração acelerar. Já, Pedrinho, há muito tempo. E não teve medo. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno. Sempre temos medo. O segredo é não deixar que ele nos controle. Naquele momento, o primeiro avião começou sua subida, e Vitória sentiu algo despertar dentro de si. Uma faísca de vida que pensou ter sido extinta para sempre. Enquanto observava os preparativos, não percebeu que Mateus Albuquerque a observava, da pista, com um sorriso de reconhecimento e uma expressão que sugeria que aquele encontro estava longe de ser casual. O céu de Boituva estava excepcionalmente azul naquela manhã de sábado. Vitória observava, com uma mistura de fascinação e apreensão, os paraquedistas que se preparavam para o grande evento. Cada movimento dos atletas, cada verificação de equipamento, cada olhar confiante para o céu, tudo lhe era dolorosamente familiar. Seus dedos formigavam com a memória muscular de amarrar cordas e verificar fechos, um conhecimento que tentara enterrar junto com seu uniforme militar. Olha, tia Vitória, é o Mateus Albuquerque, exclamou Pedrinho, apontando animadamente para o homem que caminhava em direção ao avião principal, cercado por uma pequena equipe. Mateus usava um macacão azul e dourado personalizado que o destacava dos demais. Sua postura revelava confiança e experiência, mas havia algo mais em seus olhos que Vitória reconheceu imediatamente. Aquela mistura de excitação e respeito pelo perigo que todo bom saltador possui. Ele parou brevemente para tirar fotos com admiradores e dar autógrafos para crianças entusiasmadas, incluindo Pedrinho, que correu em sua direção, arrastando Vitória pela mão. Senhor Albuquerque, posso tirar uma foto com o senhor? Perguntou o menino, praticamente pulando de excitação. Mateus se agachou para ficar na altura de Pedrinho. Claro, campeão! E quem é sua acompanhante? Vitória sentiu-se desconfortável sob o olhar curioso de Mateus. Vitória Sampaio. Estou apenas acompanhando o neto da minha vizinha. A mulher que não tem medo de altura, mas tem medo de outras coisas, comentou ele com um sorriso enigmático. Já nos conhecemos, Pedrinho. Sua tia é nova na cidade. Ela já pulou de paraquedas,
declarou o menino orgulhosamente, como se compartilhasse um segredo importante. Mateus ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. É mesmo? Talvez devesse se juntar a nós hoje. Isso ficou no passado, respondeu Vitória secamente. Algo no tom dela pareceu despertar a curiosidade de Mateus, mas antes que pudesse responder, um dos organizadores o chamou. Preciso ir. O dever me chama. Aproveitem o espetáculo. Enquanto se afastava, Vitória não conseguiu evitar notar a maneira como ele caminhava, com a mesma determinação que ela vira tantas vezes em seus companheiros de missão. Havia algo em Mateus Albuquerque que não se encaixava perfeitamente na imagem do esportista aventureiro. O locutor anunciou o início das apresentações com entusiasmo exagerado. A multidão se agitou em antecipação. O primeiro grupo de paraquedistas subiu ao avião, incluindo Mateus, que seria o destaque principal do evento. Vitória explicava pacientemente a Pedrinho cada etapa do processo, enquanto o avião ganhava altitude. Por que eles sobem tão alto, tia? Para terem tempo de fazer manobras antes de abrirem os paraquedas. Quanto mais alto, mais tempo de queda livre. E se o paraquedas não abrir? A pergunta inocente trouxe à tona memórias que Vitória tentava suprimir. Eles têm um paraquedas reserva, e pessoas como eu que foram treinadas para lidar com emergências. No céu, o avião atingiu a altitude ideal. Um a um, os paraquedistas começaram a saltar, formando figuras geométricas no ar. A multidão aplaudia e exclamava a cada nova formação. Vitória, apesar de si mesma, estava hipnotizada pela dança aérea, sentindo novamente aquela mistura única de adrenalina e paz que só quem já experimentou a queda livre conhece. Mateus foi o último a saltar. Seu programa era mais ousado, incluía manobras acrobáticas complexas que exigiam precisão e experiência. A multidão conteve a respiração quando ele saltou do avião, girando em espirais perfeitas enquanto caía. Sua performance era impecável, quase poética em sua execução. Foi então que aconteceu. Vitória notou antes de qualquer outra pessoa. Algo no movimento de Mateus mudou, uma hesitação sutil, um ajuste que não deveria ser necessário. Seus olhos treinados para detectar problemas em situações de emergência captaram o momento exato em que ele tentou acionar seu paraquedas principal e nada aconteceu. Algo está errado, murmurou, sentindo o pulso acelerar. Mateus tentou, novamente, dessa vez com movimentos mais urgentes. A multidão, ainda inconsciente do perigo, continuava aplaudindo, pensando que tudo fazia parte do espetáculo. Apenas os outros paraquedistas já pousados e os técnicos com binóculos perceberam que algo não estava saindo conforme o planejado. Vitória entregou rapidamente Pedrinho para Dona Zuleide. Fique com ele, disse, já correndo em direção à área de pouso, calculando mentalmente a trajetória de queda de Mateus. Finalmente, Mateus acionou seu paraquedas reserva. A plateia aplaudiu, pensando que era parte da apresentação, mas Vitória sabia que não estava tudo bem. O paraquedas reserva se abriu parcialmente, desacelerando a queda, mas não o suficiente. Além disso, Mateus agora estava sendo levado pelo vento para fora da área de pouso designada, em direção a uma região com árvores e linhas de transmissão. Ele vai cair na área de eucaliptos, gritou um dos técnicos, já acionando a equipe de resgate de emergência. Mas Vitória estava à frente deles. 15 anos de treinamento em operações de resgate assumiram o controle. Ela corria não como a civil que tentava ser agora, mas como a militar que sempre seria no fundo de sua alma. Calculando o ponto provável de impacto, Vitória chegou à pequena floresta de eucaliptos segundos antes de Mateus. Viu quando ele conseguiu, com habilidade impressionante, desviar das linhas de transmissão, mas ao custo de ser arremessado diretamente contra as árvores. O impacto foi violento. O paraquedas enroscou-se nos galhos altos e Mateus ficou pendurado a cerca de 6 metros do solo, com o corpo balançando perigosamente. Mateus! Gritou Vitória. Consegue me ouvir? Um gemido de dor foi a única resposta. Sem hesitar, Vitória começou a escalar a árvore. O tronco liso do eucalipto
Dificultava a subida, mas ela encontrava apoios onde outros não veriam, usando técnicas aprendidas em treinamentos de sobrevivência na selva. Seu corpo se movia com a precisão de uma máquina bem calibrada, cada músculo lembrando exatamente o que fazer em uma situação de resgate. Quando alcançou Mateus, viu que ele estava semiconsciente, com um corte na testa que sangrava profusamente e o braço em um ângulo estranho, provavelmente quebrado. O mais preocupante, porém, era que as cordas do paraquedas estavam enroladas ao redor de seu pescoço e cada movimento o estrangulava ainda mais. "Fique parado", ordenou ela, com a voz firme de comando que não usava há meses. "Vou cortar as cordas." Do bolso, tirou um pequeno canivete suíço que sempre carregava, um hábito militar que não conseguira abandonar. Com movimentos precisos, começou a cortar as cordas que o prendiam, tendo o cuidado de manter seu corpo apoiado para que não caísse quando estivesse livre. "Você parece saber o que está fazendo", murmurou Mateus entre respirações difíceis. "Cale a boca e me deixe trabalhar", respondeu ela, concentrada na tarefa. Ao longe, podia ouvir as sirenes da ambulância e os gritos da equipe de resgate se aproximando, mas sabia que cada segundo era precioso. O corpo de Mateus ficava mais pesado em seus braços à medida que ele perdia a consciência. Finalmente, após cortar as últimas cordas, Vitória conseguiu apoiar Mateus contra o tronco da árvore. Rasgou um pedaço de sua própria camiseta e pressionou contra o ferimento na cabeça dele para estancar o sangramento. Com a outra mão, verificou seus sinais vitais. Pulso fraco, mas estável. Respiração superficial. "Mateus, fique comigo. A ajuda já está chegando." Os olhos dele se abriram brevemente, focando-se nos dela com uma clareza surpreendente para alguém em seu estado. "Sabia que havia algo especial em você", murmurou, antes de perder a consciência novamente. Quando a equipe de resgate finalmente chegou, encontrou Vitória segurando firmemente Mateus contra si, protegendo-o de uma queda fatal com a determinação feroz de quem já vira a morte de perto muitas vezes e se recusava a permitir que ela levasse mais alguém. "Ele precisa de atendimento imediato", informou ela aos paramédicos, ajudando-os a estabilizar Mateus para o resgate. "Possível traumatismo craniano, fratura exposta no braço direito, suspeita de costelas quebradas e risco de asfixia. Já estabilizei o pescoço e estanquei o sangramento principal." A precisão técnica de seu relato fez com que os paramédicos a olhassem com surpresa. "Você é médica?", perguntou um deles enquanto trabalhavam. "Não", respondeu Vitória, observando enquanto colocavam Mateus na maca especial para descê-lo. "Só alguém que já viu muitos acidentes." Enquanto a ambulância se afastava com Mateus, Vitória permaneceu parada observando. Seu corpo tremia agora, não de medo, mas da descarga de adrenalina. Por um breve momento, havia sido novamente a Tenente Sampaio, especialista em resgate em condições extremas. E por mais que quisesse negar, algo dentro dela sentira-se vivo, novamente. O Hospital Municipal de Boituva era pequeno, mas surpreendentemente bem equipado. Vitória permaneceu na sala de espera durante horas, incapaz de ir embora sem saber o estado de Mateus. Não conseguia explicar, nem para si mesma, por que se importava tanto com o destino de um homem que mal conhecia. Talvez fosse apenas o instinto militar de nunca abandonar um resgatado, até ter certeza de sua segurança. Dona Zuleide havia levado Pedrinho para casa, não sem antes abraçar Vitória com lágrimas nos olhos. "Você é um anjo, minha filha. Um verdadeiro anjo." Palavras da idosa ecoavam em sua mente enquanto esperava. Anjo? Ela que carregava tantas sombras, tantos fantasmas. A ironia era quase dolorosa. O burburinho no hospital aumentou repentinamente. Enfermeiras e recepcionistas se movimentavam com agitação incomum, cochichando entre si. Vitória captou fragmentos de conversas. O helicóptero já está a caminho. Direto de São Paulo. Família importante. Uma mulher elegante de meia-idade entrou apressadamente pela porta principal, seguida por dois homens de terno que pareciam seguranças. Seu rosto exibia a marca inconfundível da preocupação maternal.
Sou Eleonora Albuquerque. Onde está... Meu filho, quero ver Mateus imediatamente. Sua voz era firme, acostumada a dar ordens e ser obedecida. A recepcionista, visivelmente nervosa, conduziu a mulher para o interior do hospital. Vitória observou a cena com crescente compreensão. Mateus não era apenas um esportista aventureiro. Pertencia a uma família importante, possivelmente influente. Cerca de meia hora depois, um médico aproximou-se de Vitória, que permanecia sentada em um canto discreto da sala de espera. A senhora é Vitória Sampaio, a pessoa que resgatou o Sr. Albuquerque? Sim, sou eu. A família do Sr. Albuquerque gostaria de falar com você. Por favor, me acompanhe. Relutante, Vitória seguiu o médico pelos corredores do hospital até uma sala privativa. Mateus estava deitado na cama, consciente, com o braço engessado e um curativo na testa. Ao seu lado, Eleonora Albuquerque mantinha uma postura rígida que não conseguia esconder completamente sua preocupação. Então, é você, disse Eleonora, examinando Vitória da cabeça aos pés. A mulher que salvou meu filho. Vitória sentiu-se desconfortável sob o olhar avaliador. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você não fez, interrompeu Mateus, sua voz mais forte do que ela esperava. Qualquer pessoa teria esperado a equipe de resgate. Você escalou um eucalipto de quase 10 metros com as mãos nuas e me manteve vivo até a chegada do socorro. O médico disse que eu teria sufocado com as cordas do paraquedas se você não tivesse agido tão rapidamente. Onde aprendeu técnicas de resgate desse nível? Perguntou Eleonora com genuína curiosidade. Vitória hesitou. Treinamento militar. Servi no exército por 15 anos. Exército? Mateus pareceu ainda mais interessado. Em qual unidade? Excesso do Batalhão de Operações Especiais, especializada em resgate em condições extremas. Mas isso é passado, acrescentou rapidamente, desconfortável com o rumo da conversa. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos de Mateus. Você serviu sob o comando do Sargento Oliveira? A menção daquele nome atingiu Vitória como um soco no estômago. Como você sabe sobre o Sargento Oliveira? Antes que Mateus pudesse responder, a porta se abriu e uma equipe médica entrou na sala. Sr. Albuquerque, o helicóptero está pronto para transportá-lo para São Paulo. Precisamos prepará-lo para a transferência. Eleonora virou-se para Vitória. Meu filho precisa de tratamento especializado que não está disponível aqui. Estamos levando-o para nossa clínica em São Paulo. Compreendo. Desejo uma boa recuperação, respondeu Vitória, aliviada por poder encerrar aquela conversa desconfortável. Quando se virou para sair, sentiu a mão de Mateus segurando seu pulso. Vitória, nós precisamos conversar. Não é coincidência você estar em Boituva, é? Ela puxou o braço, confusa e alarmada. Do que você está falando? Claro que é coincidência. O Sargento Oliveira falava sobre você, sobre a melhor aluna que já teve. Os olhos de Mateus buscavam os dela, intensos apesar da medicação. Por favor, me dê seu contato. Há coisas que você precisa saber. Relutante e intrigada em partes iguais, Vitória escreveu seu número de telefone em um pedaço de papel e o entregou a Mateus, antes de sair rapidamente da sala. Na semana seguinte, Vitória tornou-se involuntariamente uma celebridade local. A história da ex-militar que salvara heroicamente o famoso paraquedista milionário espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Pessoas que antes mal notavam sua presença, agora a cumprimentavam nas ruas, ofereciam café gratuito na padaria, sorriam e acenavam. O reconhecimento público era exatamente o que ela viera a Boituva para evitar. A atenção a deixava desconfortável, exposta. Cada sorriso, cada agradecimento era um lembrete do que havia acontecido em Cruzeiro do Sul, quando recebera medalhas por uma missão que considerava seu maior fracasso. Em uma manhã particularmente difícil, após outra noite de pesadelos, Vitória decidiu correr mais cedo que o habitual. As ruas estavam desertas, exceto por um carro preto luxuoso estacionado próximo à sua casa. Quando passou por ele, a porta se abriu. Vitória Sampaio. Um homem de meia idade,
usando terno impecável, saiu do veículo. Meu nome é Eduardo Mendes, assistente pessoal do Sr. Albuquerque. Ele gostaria de convidá-la para um encontro. Mateus está em São Paulo se recuperando, respondeu ela desconfiada. O Sr. Albuquerque retornou ontem à noite. Ele está hospedado em sua propriedade nos arredores da cidade e insiste que o assunto é de extrema importância. Vitória hesitou. A menção ao sargento Oliveira durante seu breve encontro no hospital a perturbara profundamente. Como Mateus conhecia seu mentor? O que sabia sobre ela? E por que sentia que havia mais naquela história do que simples coincidência? Quando ele quer me ver? Agora, se possível, o carro está à sua disposição. Após um momento de deliberação, Vitória assentiu. Vou trocar de roupa e volto, em 15 minutos. A propriedade de Mateus Albuquerque ficava a cerca de 20 quilômetros de Boituva, uma fazenda moderna cercada por hectares de área verde preservada. A casa principal era uma impressionante estrutura de vidro e madeira que se integrava harmoniosamente à paisagem natural. Eduardo conduziu Vitória até um amplo terraço, com vista para um vale exuberante. Mateus estava sentado em uma cadeira de rodas, o braço ainda engessado, mas com aparência melhor do que ela esperava. Obrigado por vir, disse ele, dispensando Eduardo com um gesto. Por favor, sente-se. Vitória permaneceu em pé. Como? Você conhece o sargento Oliveira? Mateus sorriu. Direto ao ponto, gosto disso. Ele indicou novamente a cadeira. É uma história longa, prefiro contá-la com você confortável. Relutante, ela se sentou. Mateus olhou para o horizonte por um momento, como se organizando seus pensamentos. Há 7 anos, eu estava no Peru para um projeto de exploração de uma área remota para possível ecoturismo. Nosso helicóptero sofreu uma pane e caiu na floresta. Eu e mais 2 guias sobrevivemos ao impacto, mas estávamos feridos e perdidos em território hostil, próximo a uma área de conflito. Vitória sentiu seu coração acelerar. A cronologia coincidia com sua missão em Cruzeiro do Sul. Passamos 3 dias na selva, tentando encontrar o caminho de volta. Um dos guias estava gravemente ferido. Eu tinha quebrado a perna e estávamos sem comunicação. Foi quando encontramos uma patrulha brasileira. O 6º Batalhão, murmurou Vitória. Exatamente. Eles estavam em uma missão de reconhecimento na fronteira. O comandante daquela patrulha, Sargento Oliveira, arriscou sua missão original para nos resgatar e nos trouxe em segurança até Cruzeiro do Sul. Vitória fechou os olhos. As memórias que tanto se esforçara para suprimir voltavam com força total. Sargento Oliveira sempre priorizava vidas humanas, mesmo quando isso significava contrariar ordens. Foi o que salvou a minha vida, concordou Mateus. Durante aqueles dias de resgate, ele falou muito sobre sua melhor aluna, uma tenente brilhante, que ele treinou pessoalmente. Alguém com instinto natural para salvar vidas. O nome dessa tenente era Vitória Sampaio. Isso não explica por que você está em Boituva ou como me encontrou. Mateus se ajeitou na cadeira, visivelmente desconfortável com o gesso. Depois daquele resgate, Sargento Oliveira e eu mantivemos contato. Tornamo-nos amigos. Ele me contou sobre a operação em Cruzeiro do Sul que deu errado, sobre como você deixou o exército depois disso e sobre como ele se preocupava com você. Vitória se levantou abruptamente. Não quero falar sobre isso. Vitória, sei que você se culpa pelo que aconteceu, mas o sargento Oliveira nunca a culpou. Ele sempre dizia que você fez tudo certo, que às vezes o mundo simplesmente não coopera, não importa o quão bem treinados estejamos. Você não sabe nada sobre o que aconteceu, disse ela, com a voz trêmula. Sei mais do que você imagina, respondeu ele suavemente. Sei que você se isolou em Boituva para fugir do passado. E sei que quando me viu pendurado naquela árvore, você não hesitou em voltar a ser quem realmente é, alguém que salva vidas. Vitória encarou Mateus, sentindo uma mistura confusa de raiva, medo e uma estranha sensação de alívio por finalmente encontrar alguém que parecia entender algo sobre seus demônios interiores. Por que está me dizendo tudo isso? O que quer de mim?
Mateus se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Quero te oferecer um trabalho, Vitória. Estou montando uma equipe de elite para operações de resgate e segurança humanitária em áreas de difícil acesso ao redor do mundo. Preciso de alguém com sua experiência e habilidades para treinar e liderar essa equipe. Não estou interessada em voltar para esse mundo. Tem certeza? Porque o que vi naquela floresta de eucaliptos foi uma mulher que, apesar de todas as suas tentativas de negar, ainda é uma socorrista no âmago do seu ser. Vitória dirigia de volta para Boituva com os pensamentos em turbilhão. A proposta de Mateus Albuquerque ecoava em sua mente, despertando sentimentos contraditórios que há muito tentava suprimir. Por um lado, a ideia de voltar a fazer resgates, de usar suas habilidades para salvar vidas, provocava uma faísca de propósito que não sentia desde que deixara o exército. Por outro, o medo paralisante de reviver os traumas de Cruzeiro do Mil. Sua assombrava. Ao chegar em casa, encontrou Dona Zuleide aguardando ansiosamente em sua varanda. Minha filha, onde esteve? Tem um homem procurando por você desde cedo. Um homem? O assistente do Mateus Albuquerque? Não. Um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, postura militar. Disse que é seu amigo e que precisa falar com você urgentemente. Coração de Vitória acelerou. A descrição correspondia perfeitamente ao sargento Oliveira. Seria possível? Ele deixou algum contato. Disse que voltaria mais tarde. Pareceu bastante determinado. Dona Zuleide hesitou, preocupada com a palidez súbita de Vitória. Está tudo bem, minha filha? Sim, só preciso descansar um pouco. Dentro de casa, Vitória começou a andar de um lado para outro, incapaz de acalmar seus nervos. Se realmente fosse o sargento Oliveira, o que ele queria? Por que aparecer agora, justamente quando Mateus Albuquerque entrara em sua vida com aquela proposta? Seria tudo uma elaborada coincidência ou havia algo mais? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Tenente Sampaio? A voz grave e familiar do outro lado da linha fez seu estômago afundar. Sargento Oliveira. Não era uma pergunta. Precisamos conversar, Vitória. Estou em Boituva. Mateus Albuquerque já falou com você? Sim, acabei de voltar da propriedade dele. Ele me ofereceu um trabalho. E o que respondeu? Que não estou interessada. Um longo suspiro soou do outro lado da linha. Podemos nos encontrar? Há coisas que você precisa saber. Coisas que não contei quando você deixou o serviço. Vitória fechou os olhos, lutando contra a onda de memórias que a voz de seu antigo mentor trazia. Café do seu Antônio em 1 hora. O café do seu Antônio ficava na praça central de Boituva. Era um estabelecimento simples, frequentado, principalmente por moradores locais, o que garantia certa privacidade, mesmo sendo um lugar público. Vitória chegou propositalmente 20 minutos antes do combinado para escolher uma mesa discreta nos fundos, de onde podia observar a entrada. Pontualmente, o sargento Carlos Oliveira entrou no café. Apesar dos seus 62 anos, mantinha a postura reta e o andar decidido dos tempos de serviço ativo. Seus cabelos, antes negros, agora estavam quase completamente grisalhos, e algumas rugas novas marcavam seu rosto bronzeado, mas os olhos perspicazes continuavam os mesmos. Olhos que viam além das aparências, que enxergavam potencial onde outros viam apenas limitações. Ele a localizou imediatamente e caminhou em sua direção. Vitória se levantou, dividida, entre a vontade de abraçar o homem que fora como um pai para ela durante seus anos no exército e o impulso de fugir para longe de tudo que ele representava. Tenente. Ele a saudou com um leve aceno de cabeça. Não sou mais tenente, sargento. Eu não sou mais sargento. Aposentei-me há 2 anos. Ele se sentou diante dela. Você está bem, Vitória? A pergunta simples, carregada de genuína preocupação, quase quebrou sua compostura cuidadosamente mantida. Estou sobrevivendo. Oliveira assentiu, compreendendo o que ela não dizia. Soube do que fez por Mateus. Impressionante, mesmo para seus padrões. Foi instinto. Foi quem você é.
Ele fez uma pausa enquanto a garçonete se aproximava. Pediu um café preto simples, sem açúcar, o mesmo de sempre. Algumas coisas nunca mudavam. Quando ficaram sozinhos novamente, Oliveira inclinou-se para a frente. Mateus me contou sobre a proposta que fez a você, uma equipe de elite para operações de resgate em áreas remotas. E imagino que você apoie a ideia. Não estaria aqui se não apoiasse. Vitória, você é a melhor resgatista que já treinei. Suas habilidades estão sendo desperdiçadas dando aulas de ginástica em uma academia de interior. Prefiro isso, a ter mais vidas perdidas sob minha responsabilidade. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. O olhar de Oliveira suavizou-se. É sobre Cruzeiro do Sul, não é? Você ainda se culpa pelo que aconteceu com a equipe do Tenente Ribeiro. Vitória. Sentiu o coração apertar ao ouvir aquele nome. Tenente André Ribeiro, 28 anos, líder da equipe de reconhecimento que desaparecera durante a operação conjunta na fronteira com o Peru. A equipe que ela fora encarregada de localizar e resgatar. A equipe que encontrara tarde demais. 3. Homens morreram porque eu não fui rápida o suficiente, porque tomei a rota errada, porque confiei na inteligência errada. 3 homens morreram porque estavam no lugar errado na hora errada. Você salvou os outros 2 que estavam com vida quando os encontrou. Oliveira suspirou profundamente. Vitória, há algo que nunca lhe contei sobre aquela operação. Ela ergueu os olhos alerta. O quê? A inteligência que recebemos estava comprometida desde o início. Havia um informante duplo que deliberadamente nos deu coordenadas incorretas. Quando você partiu para o resgate, foi enviada para o local errado. Como assim? Está dizendo que fui sabotada? Estou dizendo que você e sua equipe foram usados como distração, enquanto outra operação acontecia na área. Uma operação não oficial. Oliveira baixou a voz. Uma operação que envolvia o resgate de um civil brasileiro muito importante que havia sido sequestrado por guerrilheiros. Mateus Albuquerque, murmurou Vitória, as peças começando a se encaixar. Exatamente. A história do acidente de helicóptero durante uma exploração de ecoturismo foi uma cobertura. Mateus estava no Peru negociando contratos de mineração quando foi sequestrado. Sua família pagou um resgate milionário, mas os sequestradores não o libertaram. Foi quando o governo brasileiro interferiu extraoficialmente. Vitória sentiu uma onda de raiva crescendo em seu peito. Então minha equipe foi sacrificada como distração para que você pudesse resgatar um playboy milionário? É isso que está me dizendo? Não fui eu quem tomou essa decisão, Vitória. Quando descobri o que estava acontecendo, já era tarde demais. Consegui resgatar Mateus e seus acompanhantes, mas a comunicação com sua equipe havia sido deliberadamente cortada. Quem deu a ordem? A voz de Vitória era perigosamente calma. Alguém muito acima de nós na cadeia de comando. Alguém que já não está mais no poder. Oliveira estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas recuando no último momento. Quando você pediu baixa após o incidente, tentei contar a verdade, mas fui impedido. Assinei termos de confidencialidade. Fui ameaçado de corte marcial se falasse. E agora? O que mudou? O tempo. As pessoas envolvidas. E Mateus descobriu a verdade há cerca de 1 ano, quando estava revisando documentos antigos de seu pai. Sobre o sequestro. Ele ficou devastado ao saber que outras vidas foram sacrificadas para salvá-lo. Vitória processava as informações, tentando conciliar esta nova versão com as memórias dolorosas que carregava. Por que ele quer me contratar? Culpa? Em parte, talvez, mas principalmente porque ele viu em você o mesmo que eu sempre. Vi alguém excepcionalmente talentoso em salvar vidas, alguém que merece uma segunda chance. E você, por que está me contando isso agora? Oliveira finalmente tomou um gole de seu café que já esfriava. Porque estou velho demais para carregar segredos, Vitória. Porque vi o que aconteceu com você após Cruzeiro do Sul, a melhor oficial que já treinei, se transformando em uma sombra de si mesma, carregando uma culpa que nunca foi sua. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. E por que Mateus me convidou para ser consultor no projeto dele, e eu não posso aceitar sabendo que você ainda acredita em uma mentira? O silêncio que se seguiu foi denso,
carregado de anos, de dor não processada e verdades recém-reveladas. Vitória sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Toda a narrativa que construíra sobre seu fracasso, toda a culpa que carregara por anos, subitamente precisavam ser reavaliadas sob uma nova luz. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente. Compreendo. Estarei na cidade por mais alguns dias. Oliveira hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa que deve saber. Rodrigo Mendes está vivo. Rodrigo? Vitória sentiu seu coração falhar uma batida. Rodrigo havia sido seu parceiro de equipe, seu melhor amigo durante os anos de serviço. Após Cruzeiro do Sul, ele desaparecera. Rumores diziam que havia pedido baixa e ido para o exterior. Onde ele está? Trabalhando para Matheus, ajudando a montar a equipe de resgate. Foi ele quem sugeriu seu nome para liderar o projeto. Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Rodrigo vivo. Rodrigo bem. Rodrigo ainda se lembrando dela. Ele sabe sobre o que realmente aconteceu em Cruzeiro do Sul? Sim, descobriu antes, de mim, na verdade. Foi por isso que desapareceu. Estava investigando por conta própria, seguindo pistas, tentando montar o quebra-cabeça. Oliveira sorriu levemente. Ele sempre foi teimoso demais para aceitar a versão oficial das coisas. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Vitória. Sim, essa era exatamente a descrição de Rodrigo. Teimoso, determinado, incapaz de deixar um mistério sem solução. Ele quer te ver, Vitória. Disse que respeitaria seu espaço, que esperaria até você estar pronta, mas está ansioso para um reencontro. Vitória olhou pela janela do café, observando os moradores de Boituva em sua rotina tranquila, alheios ao turbilhão que se formava em seu interior. A cidade que escolhera como refúgio agora parecia pequena demais para conter todas as emoções e possibilidades que se abriam diante dela. Preciso pensar, repetiu. Tudo isso é demais para absorver de uma vez. Oliveira assentiu, compreensivo. Tome seu tempo. Mas não se esconda mais, Vitória. Você merece mais do que uma vida construída sobre mentiras e culpa. Quando ele se levantou para partir, Vitória não conseguiu se conter. Levantou-se também e, após um momento de hesitação, abraçou seu antigo mentor. O gesto, simples, mas carregado de significado, era o primeiro passo para reconectar-se com uma parte de si mesma que tentara enterrar por tanto tempo. Obrigada por me contar a verdade, sussurrou. Era o mínimo que podia fazer por você, filha. Oliveira afastou-se gentilmente, seus olhos marejados. Matheus está organizando um jantar em sua casa amanhã à noite. Nada formal, apenas algumas pessoas que ele quer que você conheça. Rodrigo estará lá. Vitória assentiu, incapaz de confiar em sua voz para responder. Enquanto observava Oliveira sair do café, Vitória compreendeu que estava em uma encruzilhada. Podia continuar em sua vida atual, segura em seu isolamento autoimposto, ou podia dar um passo em direção ao desconhecido, um desconhecido que, paradoxalmente, estava conectado com seu passado de formas que nunca imaginara. O mais assustador era que, pela primeira vez em anos, ela se sentia inclinada a escolher o caminho mais difícil. Vitória permaneceu inquieta durante todo o dia seguinte. Sua rotina meticulosa, antes um conforto, agora parecia uma prisão autoimposta. Cada movimento automático, correr exatamente 10 quilômetros, tomar café no mesmo horário, dar as mesmas aulas na academia, tudo parecia vazio de propósito, após as revelações do sargento Oliveira. Quando a tarde começou a cair, sua decisão já estava tomada. Iria ao jantar na casa de Matheus Albuquerque. Não significava que aceitaria sua proposta, mas precisava ver Rodrigo, precisava entender melhor como todas essas peças se encaixavam. Vestiu-se com simplicidade, calça jeans escura, blusa de seda azul marinho, o único item elegante que possuía, e botas de cano baixo. Seu cabelo, normalmente preso em um coque severo, foi solto e caiu em ondas pelos ombros. Olhando-se no espelho, viu uma mulher que mal reconhecia. Nem totalmente a Tenente Sampaio,
nem completamente a professora de ginástica reclusa. Às 7h, o carro enviado por Mateus estacionou em frente à sua casa. Eduardo, o assistente, manteve-se profissionalmente neutro durante a viagem, percebendo seu nervosismo e respeitando seu silêncio. A propriedade de Mateus estava iluminada com uma elegância discreta. Não era uma festa ostensiva, como Vitória temia, mas um encontro intimista. Quando entrou na sala principal, viu apenas 5 pessoas conversando tranquilamente. Mateus, ainda com o braço engessado, mas agora sem a cadeira de rodas, veio recebê-la. Vitória, que bom que você veio. Deixe-me apresentá-la a todos. Além do sargento Oliveira, que sorriu ao vê-la, havia uma mulher de meia-idade com traços indígenas e postura confiante. Esta é a doutora Yara Peixoto, especialista em medicina, de emergência em áreas remotas. Trabalhou com Médicos Sem Fronteiras por 15 anos. A médica apertou sua mão com firmeza. É um prazer finalmente conhecê-la, Tenente Sampaio. Ouvi muito sobre suas habilidades. Apenas Vitória, por favor. Mateus continuou as apresentações. Este é Paulo Soares, engenheiro aeronáutico e especialista em desenvolvimento de equipamentos para resgate em altitudes extremas. O homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos inteligentes, cumprimentou-a com respeito. Seu trabalho na Operação Pico da Neblina em 2018 foi extraordinário. Estudamos seus métodos em nosso departamento. Vitória assentiu, surpresa por ser lembrada por uma operação que considerava secundária em sua carreira. O resgate de um grupo de alpinistas presos durante uma tempestade na montanha mais alta do Brasil. Mateus então se virou para o último convidado, que se mantivera discretamente afastado. Este é Rodrigo. Vitória completou, sua voz quase um sussurro. Rodrigo Mendes, 38 anos, estava diferente do que lembrava. Mais maduro, com algumas linhas de expressão que não existiam antes, cabelos mais curtos e uma cicatriz nova na sobrancelha esquerda. Mas os olhos, aqueles olhos que sempre pareciam sorrir mesmo quando seu rosto estava sério, continuavam os mesmos. Olá, vai. Ele usou o apelido que apenas ele e mais ninguém tinha permissão para usar. Por um momento, todos na sala pareceram desaparecer. Vitória sentiu-se transportada para outro tempo, outras circunstâncias. Treinamentos extenuantes, missões perigosas, noites de vigília compartilhadas, risadas em momentos improváveis. Rodrigo havia sido seu parceiro, seu confidente, seu melhor amigo. Você sumiu, foi tudo o que conseguiu dizer. Tinha coisas que precisava descobrir, pessoas que precisava encontrar. Ele deu um passo em sua direção. Sinto muito por não ter entrado em contato antes. Vitória não sabia se o abraçava ou o socava pelo desaparecimento. Optou por um simples aceno de cabeça, guardando suas emoções contraditórias para um momento mais privado. Percebendo a tensão, Mateus suavemente conduziu todos para a sala de jantar. Vamos comer. Tenho certeza que todos terão muito tempo para conversar durante o jantar. A refeição foi surpreendentemente agradável. A comida era simples, mas deliciosa. Pratos brasileiros tradicionais preparados com sofisticação. A conversa fluiu naturalmente, principalmente em torno de operações de resgate pelo mundo, novas tecnologias, desafios enfrentados em diferentes terrenos. Vitória se viu contribuindo mais do que esperava, sua experiência e conhecimento técnico voltando à tona sem esforço. Foi durante a sobremesa que Mateus finalmente abordou o verdadeiro propósito daquele encontro. Acredito que o sargento Oliveira já lhe contou sobre as circunstâncias em que nos conhecemos, começou ele, olhando diretamente para Vitória. Sim, ele me contou tudo. Ela colocou sua colher de pudim de lado repentinamente sem apetite. Sobre seu sequestro, sobre a operação paralela, sobre como minha equipe foi usada como distração. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Paulo e Yara trocaram olhares claramente cientes de toda a história. Quando descobri a verdade, continuou Mateus, fiquei devastado. A ideia de que pessoas morreram para que eu pudesse ser salvo. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Não podia mudar o passado, mas decidi que faria algo para o futuro. Algo que pudesse, de alguma forma, honrar aqueles que se perderam. Foi quando ele me procurou.
interveio Rodrigo. Eu já estava investigando o caso por conta própria, seguindo pistas, conectando pontos. Encontramo-nos através de um contato em comum. E qual foi sua conclusão? Perguntou Vitória, olhando diretamente para seu antigo parceiro. Que fomos todos peões em um jogo maior, que a operação oficial em Cruzeiro do Sul era apenas fachada para uma negociação política complexa. E que você, ele sustentou seu olhar. Você nunca teve chance de salvar aqueles homens. As informações que recebeu foram deliberadamente atrasadas e falsificadas. Vitória sentiu uma mistura de alívio e nova raiva crescendo dentro de si. De alívio por confirmar que não era culpada pelo fracasso da missão. Raiva por ter sido manipulada por tantos anos. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntou, dirigindo-se a Mateus. Porque estou montando uma organização independente de resgate e ajuda humanitária, respondeu ele. Uma organização que operará fora das limitações políticas e burocráticas, com autonomia para tomar decisões baseadas apenas na preservação de vidas humanas, não em agendas ocultas. Fundação Novos Horizontes, complementou Yara. Já estamos com a estrutura legal pronta e os primeiros equipamentos chegando. Teremos operações no Brasil e em outros países da América Latina inicialmente. E você quer que eu faça parte disso? Não era uma pergunta. Queremos que você lidere a equipe de campo, disse Mateus. Sua experiência, seu treinamento, sua capacidade de tomar decisões sob pressão. Tudo isso é exatamente o que precisamos. Vitória olhou ao redor da mesa. Cada pessoa ali representava um aspecto diferente da operação proposta. Mateus com os recursos e a visão. Oliveira com a experiência estratégica. Yara com o conhecimento médico. Paulo com a expertise técnica. E Rodrigo. Qual é o seu papel nisso tudo? Perguntou a ele. Inteligência e segurança, respondeu Rodrigo. Garantir que as equipes tenham informações confiáveis, criar rotas seguras, identificar ameaças potenciais. Basicamente, garantir que o que aconteceu conosco em Cruzeiro do Sul nunca se repita, completou Oliveira. Vitória absorveu tudo em silêncio. A proposta era tentadora. Uma chance de voltar a fazer o que amava, o que sabia fazer melhor, mas sem as amarras institucionais que haviam transformado sua última missão em tragédia. Preciso pensar, disse finalmente. É uma decisão importante. Claro, concordou Mateus. Tome o tempo que precisar. Mas antes de decidir, gostaria de mostrar algo a você. Ele se levantou com alguma dificuldade. Se puderem nos dar licença, gostaria de falar com Vitória em particular. Os outros convidados assentiram e se retiraram para o terraço. Rodrigo hesitou momentaneamente, lançando um olhar significativo para Vitória antes de seguir os demais. Mateus conduziu Vitória até seu escritório, um cômodo elegante com uma parede inteira de livros e outra de janelas com vista para a propriedade iluminada. No centro, uma mesa de madeira maciça sustentava um computador e diversos documentos organizados. O que queria me mostrar? Perguntou Vitória, observando com curiosidade quando ele abriu um cofre disfarçado atrás de um quadro, um clichê que a fez sorrir internamente. Isto. Mateus estendeu-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro, havia uma medalha militar que ela reconheceu imediatamente. A Medalha do Pacificador com Palma, uma das mais altas condecorações do Exército Brasileiro concedida por atos de bravura. Essa é do Tenente André Ribeiro. Foi encontrada entre os pertences dele após o incidente. A família me procurou recentemente, depois que a verdade sobre a operação começou a vir à tona. Eles queriam que eu a entregasse à pessoa que tentou salvá-lo. Vitória segurou a medalha com mãos trêmulas. André havia sido um oficial exemplar, respeitado por todos, com um futuro brilhante pela frente. Sua vida fora abreviada por decisões tomadas em salas confortáveis por pessoas que nunca pisariam em campo. Por que está me mostrando isso? Porque quero que entenda que não se trata apenas de oferecer um emprego, respondeu Mateus, com uma seriedade que ela ainda não vira nele. Trata-se de criar algo que possa fazer a diferença real. Algo que opere com transparência e honestidade,
onde cada vida importa igualmente. Ele se aproximou da janela, olhando para a escuridão além das luzes da propriedade. Quando estive em cativeiro, acreditava que morreria ali, e quando fui resgatado, prometi a mim mesmo que faria algo significativo, com a segunda chance que recebi. Voltou-se para ela. Descobrir que essa segunda chance veio às custas de outras vidas foi devastador, mas também me deu um propósito ainda mais claro. Vitória sentiu o peso da medalha em sua mão, um peso físico que representava um fardo emocional muito maior. O que aconteceu com os responsáveis, os que deram as ordens falsas? Alguns foram discretamente afastados, outros foram promovidos. Mateus deu de ombros. Política, Vitória. Algo que nunca conseguiremos mudar completamente, mas podemos criar uma alternativa, uma organização que opera pelos motivos certos. Naquele momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Era Rodrigo. Desculpem a intromissão, mas achei que talvez Vitória quisesse dar uma volta pela propriedade. A noite está agradável. Mateus sorriu, compreendendo o pedido implícito. Claro, acho que já disse o que precisava dizer. Ele estendeu a mão para a medalha, mas Vitória a segurou firmemente. Posso ficar com ela por enquanto? É sua. A família de André queria que você a tivesse. Do lado de fora, o ar da noite estava perfumado com o aroma de jasmim. Vitória e Rodrigo caminharam em silêncio por alguns minutos pelos jardins bem cuidados, cada um tentando encontrar as palavras certas para começar. Por que sumiu? Perguntou ela finalmente, direta como sempre. Quando você pediu baixa após Cruzeiro do Sul, percebi que algo não se encaixava na história oficial. Os relatórios tinham inconsistências, detalhes que não faziam sentido. Rodrigo parou, virando-se para encará-la. Tentei falar com você, mas você já tinha se fechado para todos. Estava lidando com a culpa. Eu sei, e odiava ver você sofrendo por algo que não era sua culpa. Por isso decidi investigar por conta própria. Pedi transferência para a inteligência, comecei a juntar informações. Quando cheguei perto demais da verdade, recebi um convite para uma missão no exterior. Eles te afastaram. Exatamente. Passei 2 anos na Embaixada Brasileira em Bogotá, praticamente engavetado. Quando voltei, continuei buscando discretamente. Foi quando conheci Mateus. Ele já suspeitava que havia mais em seu resgate do que a história oficial. Vitória absorveu a informação, sentindo uma antiga mágoa começar a se dissipar. Você poderia ter me procurado quando descobriu a verdade. Tentei, Vi. Fui até sua antiga casa em Brasília, mas você já tinha se mudado. Ninguém sabia. Para onde? Você se esforçou muito para desaparecer. Ela não podia negar. Após deixar o exército, cortara contato com praticamente todos de sua vida anterior, mudara-se várias vezes antes de se estabelecer em Boituva, usara seu segundo nome em documentos civis para dificultar ser encontrada. Como me acharam? Rodrigo sorriu, aquele sorriso familiar que sempre surgia quando ele estava particularmente orgulhoso de algo. Eu nunca parei de procurar. Quando soube que Mateus planejava o evento de paraquedismo em Boituva, decidi vir verificar pessoalmente. Foi coincidência encontrá-la assim, salvando-o de um acidente real. Então o acidente não foi planejado? Claro que não. Rodrigo pareceu genuinamente chocado. Mateus quase morreu. Aquele equipamento falhou de verdade. Vitória sentiu-se levemente envergonhada por sua desconfiança. Tantos anos vendo conspirações e segundas intenções haviam distorcido sua visão do mundo. E agora, o que espera que eu faça? Espero que você pelo menos considere a proposta. Esta é uma chance de fazermos algo significativo, Vi. De usarmos nossas habilidades para o bem sem as amarras institucionais que nos limitavam antes. Eles chegaram a um pequeno gazebo iluminado por luzes suaves. À distância podiam ver a casa principal e os outros convidados conversando no terraço. Senti sua falta, disse Rodrigo subitamente, sua voz mais suave. Todos os dias, durante todos esses anos, você era minha parceira, minha melhor amiga. Você também fez falta, admitiu Vitória, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Mais do que imagina. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas.
de sentimentos há muito reprimidos, de possibilidades que nunca tiveram chance de florescer em meio à rigidez da vida militar. O que aconteceu em Cruzeiro do Sul não foi sua culpa, Vi, disse Rodrigo aproximando-se um passo. Nunca foi. E o que você fez por Mateus naquele eucalipto, aquilo é quem você realmente é. Alguém que salva pessoas, que faz a diferença. Vitória sentiu algo se quebrar dentro de si, não de forma dolorosa, mas como um dique cedendo, liberando emoções contidas por tempo demais. Tenho medo, confessou, olhando para a medalha que ainda segurava. Medo de voltar a esse mundo e descobrir que não sou mais quem era. Ou pior, de ser exatamente quem era e falhar novamente. Você nunca falhou, Vi. Foi traída pelo sistema que jurou servir. E quanto a não ser mais quem era, Rodrigo tocou seu rosto gentilmente, virando-o para que seus olhares se encontrassem. O que você fez por Mateus prova que a tenente Sampaio ainda está aí, apenas esperando uma chance de fazer o que sabe fazer melhor. Naquele momento, sob o céu estrelado de Boituva, com o peso da medalha de André em uma mão e o toque gentil de Rodrigo em seu rosto, Vitória sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. A semana seguinte passou como um turbilhão para Vitória. Após o jantar na casa de Mateus, ela retornara para sua pequena casa em Boituva, com a mente fervilhando de possibilidades e medos. A medalha de André Ribeiro repousava em sua mesa de cabeceira, um lembrete constante do passado que tentara deixar para trás e do futuro que se abria à sua frente. Continuou sua rotina na academia, mas seus alunos notaram a distração em seu olhar, como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Dona Zuleide, com sua sabedoria de quem já vivera muito, percebeu a mudança imediatamente. Algo aconteceu naquele jantar, não foi? Perguntou a idosa em uma tarde, enquanto compartilhavam um café na varanda. Seus olhos estão diferentes, mais vivos. Vitória sorriu. Tão óbvio assim? Para quem sabe olhar, sim. Dona Zuleide ajeitou-se na cadeira de balanço. Quando chegou aqui, parecia carregar o mundo nas costas. Agora, parece que encontrou um lugar para pousar esse peso. Talvez tenha encontrado, admitiu Vitória, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Recebi uma proposta de trabalho, algo relacionado ao meu passado militar, mas diferente. E o que está esperando para aceitar? Como sabe que quero aceitar? A idosa riu. Minha filha, quando se vive tanto quanto eu, aprende-se a ler as pessoas. Seus olhos brilham quando fala disso. É o mesmo brilho que tinha quando salvou aquele moço do acidente. Antes que Vitória pudesse responder, um carro desconhecido estacionou em frente à casa. Um homem alto, de aparência elegante e rosto anguloso, saiu do veículo. Mesmo à distância, sua postura revelava treinamento militar. Estou procurando por Vitória. Sampaio, disse ele, aproximando-se da varanda. Sou eu, respondeu Vitória, instantaneamente alerta. Algo no homem a deixava desconfortável, como um predador disfarçado de presa. Felipe Távora. Ele se apresentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sócio de Mateus Albuquerque. Podemos conversar em particular. Dona Zuleide, percebendo a tensão, levantou-se. Vou para casa preparar aquele bolo de milho que você gosta, Vitória. Passe lá mais tarde. Com um olhar significativo que dizia, tenha cuidado, a idosa se retirou. Vitória indicou a cadeira vazia. Em que posso ajudá-lo, Sr. Távora? Felipe, por favor. Ele sentou-se com movimentos calculados. Mateus me contou sobre o convite que fez a você. Vim pessoalmente para complementar algumas informações. Que tipo de informações? Felipe cruzou as pernas, estudando-a com olhos frios. Mateus sempre foi um idealista. Acredita que pode mudar o mundo, salvar a todos. É um sonhador. Eu, por outro lado, sou um realista. E o que um realista tem a me dizer? Que talvez você deva considerar cuidadosamente antes de aceitar essa proposta. Seus olhos se estreitaram levemente. A Fundação Novos Horizontes parece nobre na superfície, mas existem complicações. Que complicações? Mateus,
Está investindo uma fortuna pessoal nesse projeto, contra o conselho de seus assessores financeiros e contra os interesses da empresa que herdou de seu pai. Há pessoas poderosas que não estão felizes com isso. Felipe fez uma pausa, observando sua reação. Além disso, a ideia de uma organização de resgate privada que opera internacionalmente levanta questões diplomáticas complexas. Vitória manteve o rosto impassível, mas sua mente trabalhava rapidamente. Havia algo nas entrelinhas que Felipe não estava dizendo explicitamente. Por que está me contando isso? Digamos que tenho interesse em proteger os investimentos da família Albuquerque. Ele sorriu novamente, aquele sorriso frio e calculista. Mateus pode não perceber, mas está caminhando para um desastre financeiro e possivelmente legal com esse projeto. Estou apenas tentando minimizar os danos, sugerindo que eu recuse a oferta. Exatamente. Para o seu próprio bem, principalmente. Seu passado militar tem manchas. Creio que prefere mantê-las enterradas. A ameaça velada fez o sangue de Vitória ferver, mas anos de treinamento a ajudaram a manter a compostura. Parece que fez sua pesquisa sobre mim. Faço minha pesquisa sobre todos que se aproximam dos interesses que protejo. Felipe se levantou. Pense no que disse. Às vezes o melhor é deixar o passado onde está e seguir em frente com a vida tranquila que construiu aqui. Quando o carro de Felipe desapareceu na esquina, Vitória pegou imediatamente seu telefone e ligou para Rodrigo. Acabei de receber uma visita interessante, disse assim que ele atendeu. Felipe Távora. O que ele queria? A voz de Rodrigo instantaneamente ficou tensa. Basicamente, me ameaçar para que eu não aceite o trabalho na fundação. Disse que o projeto vai arruinar Mateus financeiramente. Merda. Rodrigo fez uma pausa. Precisamos conversar pessoalmente. Posso passar aí em meia hora? Quando Rodrigo chegou, Vitória já tinha arrumado sua pequena sala, preparado café e organizado mentalmente todas as perguntas que precisava fazer. Ele entrou com a familiaridade de quem conhecia bem o espaço, embora fosse sua primeira visita. Felipe Távora é o primo de Mateus por parte de mãe, explicou Rodrigo, aceitando a xícara de café que ela oferecia. Tecnicamente, é vice-presidente da Albuquerque Empreendimentos, mas na prática administra grande parte dos negócios, enquanto Mateus se dedica a seus projetos pessoais. E não aprova a fundação. Não apenas não aprova, como tem trabalhado ativamente para sabotá-la. Rodrigo se inclinou para a frente. Quando Mateus anunciou que venderia parte de suas ações na empresa para financiar a fundação, Felipe iniciou uma campanha discreta para convencer o conselho administrativo e outros acionistas de que Mateus estava mentalmente instável após o sequestro. Isso é sério? Muito. Chegou a contratar psicólogos para analisar o comportamento de Mateus à distância e produzir laudos questionando sua capacidade de tomar decisões. Vitória absorveu a informação, conectando os pontos. Então a visita dele não foi apenas para me dissuadir, mas também para avaliar se eu representava uma ameaça aos planos dele. Exatamente. Felipe está desesperado para impedir que a fundação se concretize. Com você a bordo como especialista respeitada, o projeto ganha credibilidade. Por que Mateus não mencionou isso durante o jantar? Rodrigo suspirou. Porque ele ainda acredita que pode convencer Felipe. Eles cresceram juntos, são praticamente irmãos. Mateus se recusa a ver a realidade, que Felipe está mais interessado no controle da empresa e da fortuna familiar, do que em qualquer laço de sangue. Vitória se levantou caminhando até a janela. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre Boituva, banhando a pequena cidade com um suave tom dourado. Sua vida aqui era simples, previsível, segura. Aceitar a proposta de Mateus significaria mergulhar novamente em águas turbulentas, enfrentar não apenas os desafios dos resgates, mas também jogos de poder e intrigas corporativas. Por que Mateus está tão determinado com essa fundação? Vale a pena todo esse conflito familiar? Rodrigo se juntou a ela na janela, seus ombros quase se tocando. Depois que descobriu a verdade sobre seu resgate em Cruzeiro do Sul, algo mudou nele. Percebeu que sua vida foi salva não apenas pelo
Treinamento militar, mas por decisões políticas que sacrificaram outros. Acho que carrega uma culpa similar à sua. Sobreviveu, enquanto outros não. E a fundação é sua forma de redenção. De certa forma, sim, mas é mais que isso. É uma tentativa genuína de criar algo que opere acima de interesses políticos e econômicos, que valorize cada vida igualmente. Rodrigo hesitou antes de continuar. Quando te conheceu, quando viu o que fez por ele no acidente, soube que você era a pessoa certa para liderar a equipe. Alguém que entende o valor de cada vida, que não hesita em arriscar-se pelos outros. Vitória se virou para encará-lo, seus rostos próximos. E você? Por que está tão envolvido nisso? Inicialmente, era pela justiça. Queria expor a verdade sobre Cruzeiro do Sul, limpar seu nome. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Mas agora também é por nós, pela chance de trabalharmos juntos novamente, de reconstruirmos o que perdemos. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Rodrigo. Ele atendeu rapidamente, seu rosto se transformando em uma máscara de preocupação enquanto ouvia. "Estamos indo", disse, desligando. Mateus sofreu um acidente na propriedade. Caiu do cavalo durante um passeio. Está consciente, mas precisou ser levado para o hospital. Acidente? Vitória ergueu uma sobrancelha, cética. Também achei conveniente demais. Vamos. O hospital estava relativamente tranquilo quando chegaram. Foram conduzidos imediatamente ao quarto privativo, onde Mateus estava sendo atendido. Ele parecia pálido, com um novo curativo na testa e o braço recém-liberado do gesso agora novamente imobilizado. "Vocês vieram", disse com um sorriso fraco. "Não precisavam se preocupar. Foi apenas um tombo estúpido." "O que aconteceu exatamente?" perguntou Vitória, observando os monitores e equipamentos ao redor, avaliando a gravidade da situação com olhos treinados. "Estava cavalgando na propriedade, como faço todas as tardes. O cavalo se assustou com algo e empinou. Perdi o equilíbrio e caí." Mateus fez uma careta de dor ao tentar se ajeitar nos travesseiros. Bati a cabeça em uma pedra, torci o braço que mal tinha sarado. Nada grave. "Cavalos não se assustam sem motivo", comentou Rodrigo, trocando um olhar significativo com Vitória. Mateus captou a troca. "Vocês acham que não foi acidente?" "Felipe Távora me visitou hoje", disse Vitória diretamente. "Veio especialmente para me convencer a não aceitar seu convite para a fundação." Uma sombra passou pelo rosto de Mateus. Felipe sempre foi protetor dos negócios da família. Ele apenas não entende a importância deste projeto. "Mateus", Rodrigo usou um tom mais firme, "isso já passou do estágio de discordância empresarial. Primeiro as tentativas de te declarar mentalmente incapaz. Agora, um acidente conveniente, logo após ele falhar em convencer Vitória. Não posso acreditar que Felipe chegaria a esse ponto", protestou Mateus, mas sua voz carecia de convicção. "O que seu médico disse?" perguntou Vitória, mudando de assunto, ao perceber o desconforto de Mateus. "Concussão leve, contusões, o braço fraturado novamente. Nada que algumas semanas de repouso não resolvam." Ele tentou sorrir, mas a preocupação em seus olhos era evidente. "O problema é que temos a primeira reunião oficial da Fundação em 3 dias. Investidores, potenciais parceiros internacionais, todos estarão lá. Não posso aparecer assim debilitado quando estou tentando inspirar confiança no projeto." Vitória e Rodrigo trocaram olhares novamente. "Onde será a reunião?" perguntou ela. "Na sede provisória da Fundação, em São Paulo. Um andar inteiro, em um edifício comercial que comprei recentemente." Mateus suspirou. "Felipe provavelmente aparecerá para tentar sabotar tudo." Um plano começava a se formar na mente de Vitória. "Quero ver as instalações antes da reunião." Mateus olhou surpreso. "Isso significa que estou considerando seriamente sua proposta." Ela se aproximou da cama. "Mas preciso entender exatamente no que estou me metendo, não apenas o trabalho de campo, mas toda a estrutura, incluindo seus obstáculos familiares."
Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Mateus. Isso é excelente. Rodrigo pode levá-la amanhã mesmo para conhecer tudo. E quanto a Felipe? Perguntou Rodrigo. Se ele realmente está por trás do acidente, precisamos ser cautelosos. Deixe Felipe comigo, respondeu Vitória, uma determinação fria em sua voz que Rodrigo reconheceu imediatamente. Era o tom que ela usava antes de missões particularmente desafiadoras. Acho que é hora de termos uma conversa mais franca, de militar para militar. Como assim? Mateus parecia confuso. Seu primo não mencionou? Vitória sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Felipe Távora serviu na inteligência militar. Nossos caminhos quase se cruzaram algumas vezes. Ele sabe exatamente quem eu sou, e é por isso que veio me ameaçar pessoalmente. No caminho de volta para Boituva, Rodrigo dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares para a Vitória, que parecia perdida em pensamentos. No que está pensando? Perguntou finalmente. Em como a vida dá voltas. Vim para Boituva para fugir do passado, para construir uma existência anônima e tranquila. Agora, em questão de dias, estou prestes a mergulhar de cabeça exatamente no tipo de situação que jurei evitar. Arrependida? Vitória olhou pela janela, observando a paisagem familiar que passava rapidamente. Estranhamente não. Pela primeira vez em anos, sinto que estou me movendo na direção certa, em vez de apenas fugir. Rodrigo sorriu, estendendo a mão para segurar a dela brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. Bem-vinda de volta, Tenente Sampaio. Ainda não aceitei oficialmente, lembrou ela, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Mas vai aceitar. Te conheço, Vi. Você nunca recusa um desafio, especialmente quando há vidas em jogo. Ela não respondeu, mas sabia que ele estava certo. A decisão já estava tomada em seu coração, talvez desde o momento em que saltara para salvar Mateus, ou talvez desde que ouvira a verdade sobre Cruzeiro do Sul. Algumas pessoas nascem para seguir certos caminhos, por mais que tentem desviar-se deles. Quando chegaram à sua casa, Rodrigo a acompanhou até a porta. Amanhã às 8h para irmos a São Paulo? Estarei pronta. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas optou por um simples aceno de cabeça antes de voltar para o carro. Vitória o observou partir, uma sensação estranha de antecipação substituindo o medo que carregara por tanto tempo. Dentro de casa, foi direto para um pequeno baú no fundo do armário que nunca abrira desde que chegara a Boituva. Com mãos levemente trêmulas, destrancou e levantou a tampa. Ali estavam suas medalhas, seu uniforme cuidadosamente dobrado, fotos de sua equipe, lembranças de uma vida que tentara deixar para trás. No topo de tudo, um pequeno broche dourado, o símbolo do 6º Batalhão de Operações Especiais. Pegou-o sentindo seu peso familiar na palma da mão. Tenente Sampaio, murmurou para si mesma, testando como o título soava após tanto tempo. Não mais uma fugitiva de seu próprio passado, mas uma guerreira pronta para enfrentar novos desafios. Com uma clareza que não sentia há anos, Vitória soube que estava finalmente encontrando seu caminho de volta. Não ao que era antes, mas a uma versão mais forte, mais sábia de si mesma. A sede provisória da Fundação Novos Horizontes ocupava o 20º andar de um moderno edifício envidraçado, no coração financeiro de São Paulo. Quando Vitória e Rodrigo saíram do elevador, foram recebidos por um espaço impressionante, ainda em fase final de preparação. Paredes sendo pintadas, mobiliário sendo instalado, tecnologia de ponta sendo configurada. Mateus não economizou, comentou Vitória, observando os equipamentos sofisticados e a qualidade de cada detalhe. Ele diz que, se é para fazer, tem que ser feito direito, respondeu Rodrigo, guiando-a pelo espaço. Aqui será o centro de operações, com monitoramento em tempo real, de equipes em campo, ali o departamento médico coordenado pela doutora Yara, com telemedicina para orientação durante resgates complexos. Vitória absorvia cada detalhe com olhar crítico e profissional. A disposição do espaço era inteligente,
claramente projetada por alguém que entendia as necessidades de uma operação de resgate. Havia áreas para treinamento, laboratórios para desenvolvimento e teste de equipamentos e até mesmo um pequeno hospital de campanha para simulações. "E esta seria a minha área?", perguntou ao entrarem em uma sala ampla com mapas topográficos nas paredes e uma grande mesa central com projeção holográfica. "Centro de Estratégia e Treinamento", confirmou Rodrigo. "Daqui você coordenaria as equipes, desenvolveria protocolos, lideraria os treinamentos." Vitória passou os dedos pela superfície polida da mesa, imaginando-se naquele papel. Quantas pessoas na equipe inicial? 12 especialistas já contratados, incluindo ex-militares, médicos de emergência, especialistas em resgate em diferentes terrenos. Todos profissionais de elite, criteriosamente selecionados. Um ruído na porta interrompeu a conversa. Paulo, o engenheiro que conhecera no jantar, entrou carregando algumas plantas. "Vitória, Rodrigo me disse que viria hoje. O que acha das instalações?" "Impressionantes", respondeu ela sinceramente. "Parecem ter pensado em tudo. Ainda estamos aperfeiçoando. Na verdade, esperava que pudesse dar sua opinião sobre o novo equipamento de resgate em altitudes que estamos desenvolvendo." Ele estendeu as plantas. "Baseei parte do design nas técnicas que você implementou no Pico da Neblina." Enquanto examinava os desenhos técnicos, Vitória sentiu aquela familiar sensação de propósito crescendo dentro dela. Este era seu elemento: analisar, planejar, aperfeiçoar sistemas que salvavam vidas. Por mais que tivesse tentado negar, este era o trabalho para o qual fora talhada. Após uma manhã explorando cada centímetro da sede e conhecendo alguns dos especialistas já contratados, Vitória e Rodrigo foram almoçar em um restaurante próximo. A conversa fluiu naturalmente entre tópicos técnicos sobre a fundação e reminiscências de missões passadas que compartilharam. "Posso perguntar algo pessoal?", indagou Rodrigo, após um momento de silêncio confortável. "Desde Detsitu, quando precisa de permissão?" "As coisas mudaram, nós mudamos", ele hesitou. "Naquele dia em Cruzeiro do Sul, antes de tudo dar errado, você ia me dizer algo importante, lembra?" Vitória sentiu seu coração acelerar. Claro que lembrava. Estavam prestes a iniciar a missão de resgate, os helicópteros aguardando, a adrenalina já correndo nas veias. Ela havia chamado Rodrigo para um canto, determinada a finalmente confessar sentimentos que mantivera guardados por anos. "Lembro", admitiu, baixando os olhos para seu prato. "O que era?" Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Eduardo, assistente de Mateus. "Felipe está na sede, exigindo ver os contratos da fundação." Rodrigo, lendo a mensagem por cima de seu ombro, imediatamente se levantou. "Precisamos voltar." O momento de vulnerabilidade passara, substituído pela urgência da situação. Vitória sentiu um misto de alívio e frustração, mas seu treinamento militar assumiu o controle. A missão vinha antes de questões pessoais. Quando retornaram à sede, encontraram Felipe Távora no centro de operações, cercado por documentos, espalhados com Eduardo tentando inutilmente contê-lo, a heroína de Boituva. Cumprimentou Felipe com sarcasmo ao vê-la. "Veio inspecionar seu futuro local de trabalho? Ou já percebeu que está embarcando em um navio que afundará antes mesmo de zarpar?" "Senhor Távora", respondeu Vitória friamente. "Acredito que não tem autorização para acessar esses documentos." "Autorização?", ele riu. "Sou vice-presidente da Albuquerque Empreendimentos, empresa que está sendo saqueada para financiar essa fantasia de herói do meu primo. Tenho todo o direito de investigar onde o dinheiro está sendo aplicado." "A fundação é uma entidade separada, com financiamento próprio proveniente do patrimônio pessoal de Mateus", interveio Rodrigo. "Legalmente, você não tem qualquer direito aqui." Felipe ignorou Rodrigo, mantendo os olhos fixos em Vitória. "Sabe por que Mateus está obcecado com essa ideia, não é? Culpa. A mesma culpa que a corrói por dentro, Tenente Sampaio. Vocês dois carregando mortos nas costas, achando que podem compensar o passado." A menção direta a Cruzeiro do Sul atingiu Vitória como um soco, mas ela manteve a compostura.
Por que está tão determinado a sabotar este projeto? É apenas pelo controle da empresa ou há algo mais? A pergunta direta pareceu pegar Felipe de surpresa. Por um instante, sua máscara de arrogância vacilou. Você não faz ideia do que está em jogo, respondeu finalmente. Uma organização privada de resgate internacional, operando em zonas de conflito, áreas remotas, territórios disputados. Sabe quantos interesses isso afeta? Quantas autoridades serão contrariadas? Quantos negócios serão expostos? Então é isso. Vitória deu um passo à frente. Não é apenas pelo dinheiro ou pelo controle da empresa. Há outros interesses envolvidos, interesses que você representa. Felipe recompôs-se rapidamente. Represento a sanidade nos negócios da família Albuquerque. Mateus quer jogar fora uma fortuna em um projeto que não apenas vai falir, mas potencialmente criar crises diplomáticas e colocar a empresa inteira em risco. Ou talvez esteja preocupado que a fundação exponha operações obscuras em que você ou seus associados estão envolvidos, sugeriu Rodrigo. Afinal, um ex-agente de inteligência militar como você deve ter muitos contatos interessantes. O olhar que Felipe lançou a Rodrigo foi glacial. Cuidado com suas insinuações, Mendes. Investigar o passado dos outros é um jogo que dois podem jogar. Chega. A voz de Vitória cortou a tensão como uma lâmina. Senhor Távora, sugiro que se retire agora por bem. A reunião oficial da Fundação acontecerá em 2 dias, com todos os documentos legais e investidores presentes. Se tem preocupações legítimas, poderá apresentá-las lá pelos canais apropriados. Para sua surpresa, Felipe sorriu. Você tem coragem, tenente. Sempre admirei isso, mesmo quando estávamos em lados opostos. Nunca estivemos no mesmo lado, Távora. Suas operações na inteligência sempre priorizaram interesses privados sobre vidas. E ainda assim aqui está você, prestes a se aliar a um desses interesses privados. Ele começou a recolher os documentos que espalhara. Pensa que Mateus Albuquerque é diferente apenas porque sorri mais e fala sobre salvar o mundo? No final é tudo sobre poder e influência. A diferença, respondeu Vitória, é que Mateus está disposto a usar seu poder e influência para algo além de seu próprio benefício. Felipe terminou de organizar os papéis e os entregou a Eduardo. Nos vemos na reunião, então. Será esclarecedora. Com um último olhar calculista, dirigiu-se ao elevador e saiu. Assim que as portas se fecharam, Rodrigo soltou o ar que parecia estar segurando. Esse homem é perigoso. Sim, concordou Vitória, mas também está com medo. Medo. Ele parecia bastante confiante para mim. Não notou como reagiu quando mencionamos outros interesses? Felipe não está apenas protegendo o patrimônio da família Albuquerque. Há algo mais em jogo aqui. Algo que ele teme que seja exposto se a fundação seguir adiante. Eduardo, que observara a interação em silêncio, aproximou-se. Mateus pediu para informá-los que recebeu alta do hospital. Está a caminho de São Paulo. Deve chegar esta noite. Ótimo, disse Vitória, porque precisamos de um plano para lidar com Felipe antes da reunião. Acredito que ele planeja algo para aquele dia. Concordo, disse Rodrigo. Aquela despedida foi confiante demais. As próximas horas foram dedicadas a analisar os documentos que Felipe havia examinado, procurando entender o que exatamente ele estaria buscando. Eduardo providenciou acesso total a todos os arquivos da Fundação, revelando a impressionante escala do projeto que Mateus estava construindo. No final da tarde, enquanto revisavam o plano de operações internacionais, Vitória encontrou algo intrigante: uma lista de áreas prioritárias para as primeiras missões da Fundação. Entre elas, uma região remota na fronteira entre Brasil e Peru, próxima a Cruzeiro do Sul. Por que esta área está na lista de prioridades? Perguntou a Eduardo. O assistente hesitou. Acredito que isso é algo que Mateus preferiria explicar pessoalmente. Vitória e Rodrigo trocaram olhares. Havia mais nessa história do que imaginavam inicialmente. Quando Mateus finalmente chegou, já passava das 9 da noite. Apesar do braço engessado e da aparência cansada, seus olhos brilhavam com entusiasmo ao ver Vitória ainda na sede. Então, o que achou das instalações?
Impressionantes, respondeu ela sinceramente. Você pensou em cada detalhe. Tivemos bons consultores. Ele sorriu para Rodrigo. E agora com você a bordo será perfeito. Sobre isso, Vitória hesitou. Notei que Cruzeiro do Sul está na lista de áreas prioritárias. Por quê? O sorriso de Matheus desapareceu, substituído por uma expressão séria. Porque há mais sobreviventes, Vitória. Mais pessoas como eu que foram deixadas para trás porque não eram importantes o suficiente para operações oficiais de resgate. Do que está falando exatamente? Matheus indicou uma sala de reuniões privativa. Acho que é hora de mostrar a vocês o verdadeiro motivo pelo qual criei a fundação. Na sala, ele ativou um sistema de segurança avançado antes de abrir, um arquivo protegido em seu tablet. Nos últimos 3 anos, tenho financiado discretamente uma investigação sobre operações de resgate fracassadas ou inexistentes em áreas de conflito ao redor do mundo. O que descobrimos foi perturbador. As imagens que apareceram na tela mostraram documentos classificados, mapas, relatórios de pessoas desaparecidas. Existe um padrão, continuou Matheus. Pessoas desaparecem em áreas remotas ou conflituosas. Algumas são resgatadas, outras não. A diferença não está no grau de dificuldade do resgate, mas no valor estratégico ou econômico da pessoa. Como você, murmurou Vitória. Como eu. Fui resgatado porque minha família tinha influência e recursos. Outros na mesma região, na mesma época, foram abandonados à própria sorte. E você acha que alguns ainda estão vivos? Perguntou. Rodrigo, estudando os documentos com atenção profissional. Temos evidências concretas de pelo menos 17 pessoas dadas como mortas que na verdade estão em cativeiro ou perdidas, esperando um resgate que nunca virá porque oficialmente não existem mais. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de pessoas abandonadas, consideradas mortas enquanto continuavam vivas em condições desumanas, era perturbadora em um nível visceral. Por isso Felipe está tão determinado a impedir a fundação, concluiu ela. Ele sabe sobre essa investigação. Não apenas sabe, confirmou Matheus. Ele está implicado. Durante seu tempo na inteligência militar, Felipe foi responsável por determinar quais operações de resgate recebiam luz verde e quais eram consideradas inviáveis. Baseado no valor da pessoa para interesses específicos, complementou Rodrigo, conectando os pontos. Exatamente. E agora ele teme que a fundação, operando independentemente de pressões políticas e econômicas, possa não apenas resgatar essas pessoas esquecidas, mas também expor o sistema que as abandonou. Vitória sentiu um turbilhão de emoções, indignação, raiva, mas também uma crescente determinação. É por isso que precisamos fazer isso dar certo, disse finalmente. Não apenas pelos que ainda podem ser salvos, mas para mudar ao sistema que determina quais vidas merecem ser salvas. Matheus assentiu, visivelmente emocionado. Então você aceita? Aceito, respondeu Vitória sem hesitação, mas com uma condição: total autonomia operacional. As decisões de campo serão minhas, baseadas apenas na viabilidade técnica e na segurança das equipes, nunca em considerações políticas ou econômicas. Exatamente como deve ser, concordou Matheus, estendendo a mão não engessada. Bem-vinda, oficialmente à Fundação Novos Horizontes, diretora de Operações Sampaio. Enquanto apertava a mão de Matheus, Vitória sentiu como se um círculo estivesse se fechando. O que começara como uma fuga do passado, agora se transformava em uma oportunidade de corrigi-lo. Não apenas seu passado pessoal, mas um sistema falho que determinava quais vidas valiam o esforço de serem salvas. Quanto a Felipe, disse Rodrigo, trazendo-os de volta à realidade imediata, ele claramente planeja algo para a reunião de depois de amanhã. Deixe-o tentar, respondeu Vitória, uma nova confiança em sua voz. Tenho uma ideia de como lidar com ele. No dia da reunião oficial, a sede da fundação estava impecável. Representantes de organizações humanitárias internacionais, potenciais parceiros, investidores e até mesmo alguns oficiais militares reformados haviam sido convidados para conhecer o projeto. Matheus,
ainda com o braço engessado, mas exibindo uma energia renovada, circulava entre os convidados com Eduardo ao seu lado, apresentando a visão da fundação com paixão contagiante. Vitória, vestindo um terno azul marinho profissional, mas com seu broche do 6º Batalhão discretamente na lapela, observava a sala com olhos atentos. Rodrigo mantinha-se próximo à entrada, monitorando as chegadas. Ambos sabiam que Felipe apareceria e estavam preparados. Quando ele finalmente entrou, não estava sozinho. Acompanhando-o estava um homem de meia idade, com o porte característico de um alto oficial militar mesmo em trajes civis. General Mendonça, murmurou Rodrigo, aproximando-se rapidamente de Vitória, ex-comandante das operações especiais. Foi ele quem supervisionou a missão de Cruzeiro do Sul. E provavelmente quem deu as ordens para sacrificar minha equipe, completou Vitória, sentindo seu pulso acelerar. A presença do general não era coincidência, era a carta na manga de Felipe. Os dois se dirigiram diretamente a Mateus, que os recebeu com educação forçada. Palavras foram trocadas, expressões ficaram tensas. Vitória não conseguia ouvir a conversa, mas a linguagem corporal era clara. Felipe e o general estavam fazendo algum tipo de ameaça velada. Hora de implementar nosso plano, disse Vitória a Rodrigo, que assentiu e discretamente fez um sinal para Eduardo. Minutos depois, todos foram convidados para o auditório, onde Mateus faria a apresentação oficial do projeto. Os convidados se acomodaram nas confortáveis poltronas, enquanto uma impressionante projeção holográfica mostrava o logo da Fundação Novos Horizontes, uma águia em voo sobre montanhas, simbolizando liberdade e resgate. Mateus subiu ao palco, agradeceu a presença de todos e começou a explicar a missão da Fundação. Sua eloquência natural cativava a audiência e mesmo aqueles inicialmente céticos pareciam genuinamente interessados. Para falar sobre a estrutura operacional da Fundação, anunciou ele, gostaria de chamar nossa diretora de operações, Tenente Vitória Sampaio. Enquanto Vitória caminhava confiante até o palco, notou o desconforto visível de Felipe e do general. Claramente, não esperavam que ela já tivesse aceitado oficialmente o cargo. Bom dia a todos, começou ela, sua voz firme e clara. Antes de detalhar como nossas equipes operarão em campo, gostaria de compartilhar por que aceitei este desafio. Com precisão militar e eloquência surpreendente, Vitória contou sua história. O orgulho de servir, a tragédia de Cruzeiro do Sul, os anos de culpa autoimposta e, finalmente, a descoberta da verdade. Sem mencionar nomes, deixou claro que a missão havia sido sabotada por interesses que valorizavam algumas vidas acima de outras. A Fundação Novos Horizontes nasce justamente para desafiar esse sistema, continuou. Para criar uma alternativa onde cada vida tem valor igual, onde decisões de resgate são baseadas apenas na viabilidade técnica, nunca no status social, influência política ou valor econômico da pessoa em perigo. Enquanto falava, notou que Felipe e o general ficavam cada vez mais inquietos. Era hora do golpe final. E para demonstrar nosso compromisso com a transparência e a justiça, gostaria de anunciar nossa primeira missão oficial, Operação Redenção. A tela atrás dela mudou, mostrando mapas e fotos de uma região remota na fronteira entre Brasil e Peru. Baseados em evidências substanciais, acreditamos que existem pelo menos 5 pessoas nesta região que foram oficialmente declaradas mortas, mas que na verdade estão vivas, mantidas em cativeiro ou perdidas na selva. Pessoas que foram abandonadas porque não tinham o valor estratégico necessário para justificar um resgate oficial. Um murmúrio percorreu a audiência. Felipe levantou-se abruptamente, mas o general o segurou pelo braço, forçando-o a permanecer sentado. Esta operação começará em exatamente 2 semanas, continuou Vitória. E para garantir total transparência, convidaremos a imprensa internacional para acompanhar nosso progresso em tempo real. Cada pessoa resgatada terá essa oportunidade de contar sua história. Como foram abandonados e por quê. O rosto de Felipe estava lívido. O plano de Vitória era brilhante em sua simplicidade.
Em vez de confrontar diretamente as ameaças de Felipe e do general, ela estava criando um contexto onde qualquer interferência deles seria vista como obstrução a um resgate humanitário, potencialmente expondo seu envolvimento no abandono deliberado de pessoas. Agora, gostaria de convidar nosso diretor de Inteligência e Segurança, Rodrigo Mendes, para explicar como garantiremos a segurança de nossas equipes durante esta e outras operações. Enquanto Rodrigo assumia o palco, Vitória notou que o general Mendonça se inclinava para sussurrar algo no ouvido de Felipe. Segundos depois, ambos se levantaram discretamente e saíram do auditório. Sua mensagem havia sido recebida claramente. A fundação não seria intimidada, e qualquer tentativa de sabotagem agora teria consequências públicas devastadoras. O restante da apresentação transcorreu perfeitamente. Os potenciais parceiros e investidores demonstravam entusiasmo crescente, fascinados não apenas pela proposta humanitária, mas também pela sofisticação técnica e pela experiência inquestionável da equipe reunida. Após a sessão de perguntas, enquanto os convidados circulavam pelo coquetel de encerramento, Matheus encontrou Vitória em um canto tranquilo. Foi brilhante, elogiou ele. A maneira como neutralizou Felipe e o general sem uma única ameaça direta. Apenas apliquei um princípio básico de combate. Transforme a força do oponente contra ele mesmo. Felipe não desistirá facilmente, advertiu Matheus. Ele apenas recuou estrategicamente. Contamos com isso, respondeu Vitória com um pequeno sorriso. Na verdade, seria decepcionante se ele desistisse tão facilmente. Matheus riu, um som genuíno de alívio e satisfação. Acho que subestimei o quão formidável você seria nesta posição. Muitos cometem esse erro. Ela olhou ao redor, para a sede agora cheia de pessoas animadas discutindo o futuro da fundação. Isto realmente vai acontecer, não é? Não é apenas um sonho idealista. Está acontecendo neste exato momento, confirmou Matheus. E em grande parte graças a você. Rodrigo se juntou a eles trazendo 3 taças de champanhe. Acho que merecemos comemorar. A Operação Redenção foi oficialmente aprovada por unanimidade pelo Conselho de Investidores. O financiamento está garantido. Os 3 ergueram suas taças em um brinde silencioso. Para a Vitória, era mais que uma celebração profissional. Era o fim de um capítulo de culpa e isolamento, e o início de algo novo e significativo. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Vitória encontrou-se sozinha no terraço da sede, observando o pôr do sol sobre São Paulo. A cidade gigantesca se estendia até o horizonte, luzes começando a pontilhar a paisagem urbana. Passos familiares se aproximaram, Rodrigo segurando 2 cafés. Pensei que preferisse isso ao champanhe, disse ele oferecendo-lhe uma xícara. Você sempre me conheceu bem demais, respondeu ela, aceitando o café com gratidão. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a vista e a companhia um do outro. Sabe, começou Rodrigo finalmente, você nunca respondeu minha pergunta sobre o que ia me dizer em Cruzeiro do Sul, antes de tudo acontecer. Vitória respirou fundo. Após anos de muros emocionais cuidadosamente construídos, era estranho sentir-se novamente vulnerável. Mas se havia aprendido algo nos últimos dias, era que algumas verdades precisavam ser ditas, alguns riscos precisavam ser assumidos. Ia dizer que te amava, respondeu simplesmente. Que tinha te amado, por anos, mas nunca tive coragem de admitir por medo de complicar nossa parceria profissional. Rodrigo ficou imóvel, seus olhos fixos nos dela. E agora? Agora. Vitória sorriu suavemente. Agora estamos começando uma nova fase, construindo algo importante juntos. Acho que mereço a chance de descobrir se aqueles sentimentos ainda existem, sem o peso do passado interferindo. Rodrigo colocou sua xícara na mureta do terraço e se aproximou, tomando gentilmente o rosto dela entre suas mãos. Eles existem, Vi. Pelo menos da minha parte, nunca deixaram de existir. O beijo que se seguiu foi suave e familiar, como se seus lábios lembrassem um ao outro de uma vida anterior. Quando se separaram,
Vitória sentiu uma paz que não experimentava há anos, como se uma peça final de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrasse seu lugar. De volta ao interior, da sede, encontraram Mateus, Oliveira, Yara e Paulo reunidos ao redor da mesa holográfica, já planejando os detalhes da Operação Redenção. Ao vê-los entrar, Oliveira sorriu conhecedoramente, mas não fez comentários. Bem a tempo, disse Mateus. Estávamos discutindo a composição da primeira equipe de campo. Vitória assumiu naturalmente sua posição à cabeceira da mesa, examinando os mapas e dados apresentados. O caminho à frente seria desafiador. Haveria obstáculos, perigos, momentos de dúvida. Felipe e seus aliados certamente tentariam novamente interferir. Haveria resgates bem-sucedidos e, inevitavelmente, alguns fracassos. Mas pela primeira vez em muito tempo, Vitória Sampaio sentia-se completa. Não mais fugindo do passado, mas usando-o como fundação para construir algo melhor. Não mais sozinha, com seus fantasmas, mas cercada por pessoas que compartilhavam sua visão e seus valores. Enquanto a equipe discutia estratégias e planejamentos, Vitória trocou um olhar significativo com Rodrigo. Ele sorriu aquele sorriso que sempre fora reservado apenas para ela. E ela soube com certeza, quaisquer que fossem os desafios à frente, eles os enfrentariam juntos. A Fundação